Bruna, vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje com o tema sobre as vacinas, né? E quando a gente fala em vacina, a gente fala em prevenção. Vamos entender melhor aí essa relação, né? A melhor forma, então, de evitar doenças transmissíveis são aquelas que se espalham e atingem aí uma grande quantidade de pessoas, é por meio da prevenção. E aí nós podemos dizer que a vacina, ela é uma maneira eficaz de prevenir contra essas doenças. A vacina ela não causa a doença, mas ela vai fazer com que o nosso corpo produza, né, os chamados anticorpos. Então, assim, né, quando houver o contato daquele micro-organismo, uma pessoa que já esteja vacinada, ela já vai ter produzido uma quantidade de anticorpos que vai conseguir combater o seu corpo, o micro-organismo de imediato e, com isso, minimizar aí os sintomas da doença ou até nem manifestação da doença propriamente dito, tá? Então, as vacinas, elas não protegem apenas um indivíduo ou uma pessoa, mas elas acabam, então, protegendo toda a comunidade, uma vez que a propagação de doenças transmissíveis fica aí dificultada quando nós temos uma grande parte da população protegida, ou seja, vacinada. Hoje nós sabemos que existem aí vacinas contra micro-organismos, né, como o vírus e a bactéria, e eles podem então ser fabricados por partes, né, desses micro-organismos. Também podem ser com partes ou com os micro-organismos mortos ou ainda, como a gente fala, com os micro-organismos atenuados. Quando a gente fala atenuado, a gente tem que levar em consideração que seriam aqueles indivíduos que já não podem causar mais a doença. Então, por ser um tratamento preventivo, né, na maioria das vezes, a vacina deve ser então aplicada antes de um indivíduo ser infectado. Por isso que existem as campanhas de vacina, justamente para antecipar determinados períodos críticos. Então, há vacinas, por exemplo, hoje nós já temos vacinas para o sarampo, a rubéola, a cachumba, a poliomielite, a raiva, a gripe, a febre amarela e alguns tipos de hepatites, tá? Vejam bem, os cientistas eles estão, né, constantemente aí pesquisando vacinas contra outras doenças. Então, por causa de, de vacinação em massa, um exemplo que eu posso falar para vocês é a varíola. Ela foi erradicada, ou seja, ela foi eliminada aqui no Brasil. Por quê? Por alguns anos, né, foram feitas campanhas que atingiu um grande número de pessoas e com isso a gente conseguiu erradicar aí a varíola, né? Com relação ao calendário nacional de vacinação, ele contém vacinas aí de interesse prioritário. Então, elas são distribuídas de forma gratuita, principalmente aí nos postos de vacinação da rede pública, e a aplicação, né, é feita de acordo com a faixa etária e considera-se também a questão dos profissionais que são expostos a riscos. Por exemplo, os profissionais da saúde são profissionais, são pessoas que sempre estão aí como prioridades para determinado tipos de vacina, tá? Então, isso acontece aí. Com relação à caderneta aí de vacinação, ela é um documento em que são então registradas as vacinas que a pessoa tomou, além disso tem a data e que foi aplicada, né? Esse é um documento, ele deve estar sempre atualizado, isso é muito importante, e sempre em dia, né? E ser apresentado em consultas médicas. E no caso de crianças, as escolas elas costumam então pedir aí a cópia, né, desse documento antes de fazer a matrícula das crianças aí na escola. Atualmente existem aplicativos que são gratuitos, né, que a gente pode baixar aí nos nossos smartphones, que possibilitam então aos adultos acompanhar aí a própria vacinação e a dos menores de idade sobre a sua responsabilidade, né? Nessa imagem nós temos aí dois jovens, né, provavelmente vendo esse aplicativo para ver a questão, né, das vacinas e do seu monitoramento. Fico por aqui, aguardo vocês aí numa próxima oportunidade e bons estudos.